Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Entrada, exército de Deus. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Glória ao teu nome, Senhor. Cadê esse exército de Deus? Vamos dando oi. Perante tua misericórdia. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você que está entrando aí no seu abençoado programa Exército de Deus. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de, neste domingo, nós estarmos aqui junto com vocês para juntos adorarmos o nome do Senhor. Eu, Ebenezer Filho, essa minha esposa, Rívia Thaís, hoje aqui dando a honra da sua presença em estar aqui junto com a gente. E nós estamos vendo aí várias pessoas que estão conectadas já com a gente aqui, tanto pelo Facebook da pastora Hilda, que é a nossa mãe, como também pelo Exército de Deus nas Nações, Ministério ADN. Nós temos aqui a irmã Nildinha, a paz do Senhor, irmã Nildinha, Deus abençoe. A irmã Helenice, que Deus abençoe você com toda sorte de bênção. A Sofia Sol, Raquel Avelino, Deus abençoe, Raquel, você com toda sorte de bênção. A Laiane, né? Deus abençoe. A Mila Félix, que Deus abençoe sua vida. Temos aí também as ovelhinhas estão lá, a Taíla, a Thalia, o Marlon, Vinícius, irmã Dulce, irmã Moreira, né? A irmã Rosângela, o irmão Wilton, a Sara, né? A irmã Dora, a irmã Vilma, a irmã... todos os irmãos estão em contato, conectados com a gente. Temos também aí a vida do Iago, da Ellen, que estão conectados aí com a gente, essas ovelhinhas amadas. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmã Josefa, ora, Deus abençoe irmã Josefa. Irmã Juliana Dione, Deus abençoe a sua vida com toda sorte e bênção. Nedilson, né? Nedilson está aí conectado com a gente aí, que o nome do Senhor seja glorificado, Nedilson, na sua vida. Irmã Vera Lúcia Dutra, que Deus abençoe, irmã Vera Lúcia. Irmã Mila Félix, irmã Esmeralda Siqueira. Vamos entrando, vamos compartilhando essa live, vamos abençoando o povo de Deus, vamos levando essa palavra um pouquinho mais além, vamos fazendo com que este evangelho seja alcançado nos quatro cantos desta terra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje, depois de um dia tão maravilhoso, um dia nunca visto, olha, presta atenção. Quem viveu, viu, está vendo e viverá, se esta não é a geração que espera a vinda do Senhor Jesus. Meu irmão, você pode ter visto isso aí em qualquer outro país, mas no Brasil não. Um jejum, nacionalmente falando, em todos os estados brasileiros, 27 estados brasileiros. Ah, mas eu não jejuei, não tem problema. Mas foi proclamado na nação. Ah, mas eu não estou nem aí para o que esses crentes estão falando. Deixa eu dizer uma coisa a você. Toda língua, todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode não ter dobrado os joelhos, mas você viu. Você pode não ter confessado, mas você falou contra ou a favor. De uma certa forma você reconheceu. Você viu homens e mulheres, jovens e crianças, com os joelhos dobrados nas ruas da cidade. Você viu homens e mulheres, jovens e crianças, com sua mente conectada unicamente em um único meio, um único propósito, em um único tempo. Sem capa, sem religião, sem ministério, sem denominação, sem marca, sem letra. Alguns foram até para a porta dos seus próprios templos, mas a letra, a capa, a autonomia, aquilo que se diz assim, o ministério em si chamou-se um só. O povo de Deus se colocou com a boca no pó. A palavra de Deus vem de encontro à nossa vida, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção, irmãos, é um momento que marcou a minha vida.
aos 44 anos de vida. Eu nunca ouvi falar, não tinha esperança de um dia a nação brasileira esquecer os rituais, esquecer as dificuldades, e contra a mídia, e contra a oposição inteira, e contra os governadores, contra os prefeitos, contra tudo que estava contrário. Não estou falando se rebelando não, indo contra toda imposição de homens, mas se curvando diante de um Deus vivo e poderoso. Irmãos, preste atenção, preste bastante atenção. Há alguns meses atrás, o Espírito Santo usou esses lábios aqui, essa pequena pessoa, para dizer: Deus vai arrancar a igreja dele de dentro das quatro paredes. Nós precisamos usar o avivamento que nós vamos viver nesses últimos dias. Não vai levar um título de uma denominação, não vai levar o título de um homem, de um apóstolo, de um bispo, de um arcebispo, do papa, de seja lá de quem for. Não vai levar o título e a assinatura de ninguém. Sabe quem é que vai glorificar o nome dele? É o Senhor Todo-Poderoso, o Deus vivo e poderoso, o Senhor dos exércitos. Este é o nome dele. Esse é o Rei da Glória. Este é o nome dele, o Senhor Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Este é o nome dele, um Deus vivo e poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Você que está entrando aí agora, paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Joaquim Fernandes, irmã Ivone, irmã Cleusa, irmã Cleidiane, irmão Orineu, a paz do Senhor, irmão Orineu, a irmã Odete, o irmão Orineu, estão ali, esses amados irmãos, juntos conosco, em louvor e adoração ao nome do Senhor. Irmã Aparecida, irmã Juliana, irmã Geralda Loura, Maria José Pereira, todos vocês que estão aí conectados com a gente, você que está entrando agora, a irmã Vera Lúcia, todos vocês que estão conectados, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje é um dia tão especial, neste domingo. Eu não posso nem dizer o dia um dia qualquer, não. Eu posso dizer um dia que vai ficar marcado para esta geração que espera o som da trombeta tocar. Oh, irmãos, eu ouço falar que Jesus Cristo está vindo desde 1 ano de idade, quando eu já comecei a ouvir e falar algumas coisas. Aos 2 anos de idade, meus pais estavam numa vigília aqui em Brasília, ali no CTO, no porão de uma igreja que estava sendo construída. Estava eu aos 2 anos, a minha irmã do meio com 3 anos, é a mais velha com 4 anos. Nós saímos dali daquela vigília, falando em línguas estranhas. E durante um período de quase 3 dias, eu e as minhas irmãs, na nossa infância, 2, 3 e 4 anos, nós não conseguíamos parar de falar em línguas. Eita glória! Durante 3 dias. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus quer fazer agora é fazer o mesmo que foi gerado aqui dentro do meu coração na minha infância. Amém, Jesus. Na sua vida, no seu lar, na sua casa, nos seus filhos. Só que para isso acontecer, é necessário nós, eu, você, minha esposa, seu esposo, sua esposa, seus filhos, é necessário nós, como igreja do Senhor, nos curvarmos diante de um Deus. Adorarmos a Ele em espírito e em verdade, com coração sincero e contrito diante do Senhor. Nos curvarmos diante de um Deus Todo-Poderoso. É necessário a gente voltar o nosso coração com sinceridade diante de Deus. Nós estamos aqui entrando aí agora o Sócrates, a paz do Senhor, Sócrates, que Deus abençoe sua vida com toda a sorte de bênção. Pois é, Sócrates, ainda estamos em Brasília, mas essa semana estamos voltando. Nós temos aqui a irmã Maria José Pereira. A irmã Maria José Pereira está lá em Boston. Que Deus abençoe.
Oh, meu Deus, que maravilha! Então, desde pequeno mesmo, que Deus abençoe, irmã Maria José, com toda sorte de bênção, irmã Geralda Loira, todos vocês que estão aí conectados com a gente, aonde você estiver, seja abençoado pelo poder de Deus. Cláudia Régia, paz do Senhor. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos entrando, vamos compartilhando essa live. Leva essa palavra a mais alguém. Leva essa palavra a mais alguém. Abençoe a outras vidas. Abençoe a outros irmãos. Seja um mensageiro de Cristo Jesus. Você que está conectando aí agora com a gente, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de evangelizar através do compartilhar. Compartilhar nos grupos. Amém. Seja muitas formas de você compartilhar e abençoar outras pessoas também. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos, vamos compartilhando essa live. Vamos abençoando a outras vidas também, a outras pessoas. A internet hoje aqui não está na melhor qualidade possível, mas nós estamos fazendo a transmissão dos dois Facebooks, tanto EDN, Ministério EDN, pelo Facebook, Instagram e YouTube, e o da pastora Hilda, né? Hilda Avelino, tá? Nós estamos fazendo pelos dois. Então, vá lá, compartilhe nos grupos, compartilhe com seus amigos, parentes, conhecidos e também para pessoas que você não conhece, que você nunca viu. Seja um mensageiro de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida é pouco para amar a Ele. Está chegando a hora de nós nos encontrarmos com Ele para viver uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmã Mari Amorim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sócrates, com certeza daremos um abraço, nos nossos pais por você. E logo estaremos juntos aí, se Deus quiser, para juntos podermos adorar o nome do Senhor, glorificarmos o nome do Senhor. Hoje Deus me deu essa oportunidade de estar aqui junto com você, mais uma vez, em louvor e adoração a este nome. Nós saímos ali da cidade de Barreiras há mais de 10 dias, estamos aqui em Brasília, mas estaremos voltando a Barreiras essa semana, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir. Estaremos retornando àquela cidade para estarmos ali dando prosseguimento à obra do Senhor Jesus Cristo. E você que é de Barreiras e quer conhecer este ministério, acompanhe a gente, leva essa palavra, ou venha ouvir também essa palavra junto com a gente, ministrando ali todas as quartas e domingos, ali na Serra do Mimo, na Avenida JK, número 147. Amém? Que Deus abençoe você. Acompanhe a gente, siga a gente nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho que temos feito ali, e sabemos que Deus irá alcançar a sua vida de uma forma muito especial. Nós temos aí também a paz do Senhor, irmão Antônio Raimundo. Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênção. Amém? O seu lar, a sua casa, a sua família. Só que está dizendo ali é o presbítero Antônio. Amém? E Deus abençoe, meu amado, com toda a sorte de bênção. Bárbara está entrando ali. A paz do Senhor Jesus Cristo, Bárbara. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, vamos adorar a Deus através da palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração hoje. Depois estaremos orando, abençoando a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Mas antes eu gostaria de aproveitar que minha esposa está aqui e fazermos uma oração. Eu sei que ela vai estar ali compartilhando a live. Não sei se hoje ela vai estar até o final, mas ela havia falado que vai estar ali compartilhando. Compartilhar a live, né? Mas nós vamos orar agora, aproveitar para abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Louvado é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, é da tua presença que nós estamos. Oh Deus, é na tua presença que nós viemos a ti. Ainda nos últimos minutos, nas últimas horas, nos últimos minutos deste dia, deste domingo,
Este domingo que vai ficar marcado, Deus, para toda a história da nação brasileira. O dia em que 210 milhões de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes. O dia nacional em que uma nação se curvou diante do Senhor em jejum e oração, aonde todos os estados brasileiros, os 27 estados brasileiros, aonde 5.570 cidades e municípios, em todos os lugares desta nação, nos 4 cantos da nação brasileira, joelhos se dobraram, bocas, lábios confessaram o teu nome, Jesus. Eu não estou falando aqui de crentes, eu não estou falando aqui de católicos, de espíritas, eu não estou falando aqui de denominações ou de uma religião em si. Eu estou dizendo de homens e mulheres, criaturas feitas por tuas mãos. E dentre estes, que não sei em qual finalidade ou motivo, ou o que levou ele a tomar uma decisão, mas de uma coisa eu sei: o coração deste homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente, deste jovem, deste homem, mulher e destes anciões, se voltaram ao Senhor, em uma só voz, clamando ao Senhor, em favor da nação brasileira, em favor do nosso Brasil, em favor de todo homem e mulher desta nação. Nós não estivemos orando por uma bandeira, não estivemos orando por cargos exercidos por homens, mas clamamos a Ti por uma nação inteira. Aleluia, é verdade, Senhor. E todos os homens e mulheres que de uma forma direta foi colocado em seus lugares para exercer a governância e o governo da nação brasileira. E nós oramos para que o Senhor varra das ruas do nosso país esta maldição que está assolando a humanidade em todos os países no mundo inteiro, esta enfermidade. Mas também não oramos para que o Senhor apenas nos livre, não, que o Senhor nos cubra com o precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. E que se tivermos que passar por este momento, por este vale, se tivermos que passar por dentre essas colunas, essas barreiras de águas, o Senhor vai se colocar presente e sustentá-la, as paredes desta enfermidade, para que não nos consuma e não nos destrua. Ó Deus, e vamos passar pelo mar deste momento difícil, deste vale de Baca, este vale de lágrimas, a pés enxutos. E quando sairmos do outro lado, nós iremos fazer como Miriam, cantar o hino da vitória, dançar, pular, saltear, regozijar, glorificar, exaltar e dizer que pela glória, pela honra, pelo poder, pela misericórdia do Senhor, nós estamos de pé. E com o entendimento de que o Senhor está no controle de todas as coisas. No controle de todas as coisas. E sabendo nós que o que o Senhor está fazendo nesta nação, o que o Senhor está fazendo em todo o globo terrestre, onde há tribos, línguas e nações,
homens, mulheres, jovens e crianças e anciões, aonde existem seres viventes, racionais, o Senhor está indo de encontro a todos eles, para mostrar que é o único Deus que governa todo o mundo, e não homens que governam o mundo. Homens são colocados aonde estão, de conformidade ao coração de uma nação. Ó Deus, não existe uma nação mais querida, mais amada, mais acolhida ou separada dentre todas elas do que Israel, e é a menina dos teus olhos. É alguém que o Senhor separou para amá-la. E nós sabemos que em momentos da sua vida, Israel se afastou de ti, e o Senhor permitiu governos virem sobre Israel, para castigar Israel, para ferir a Israel, para julgar a Israel, para humilhar a Israel, para tornar Israel com seu coração desesperado e reconhecer a necessidade de voltar atrás, arrepender-se, abandonar os seus maus caminhos, voltar o seu coração para ti, para poder ouvir a tua voz, obedecer o Senhor e andar nos teus caminhos, para que o Senhor desse a Israel o governo segundo o teu coração. A nação brasileira, durante 30 anos na história do nosso país, nós fomos assolados, massacrados, humilhados, pisoteados. Passamos pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, de dor, de sofrimento, de humilhação, em que a igreja foi humilhada, massacrada, perseguida, em que a família brasileira foi assolada, foi dizimada, foi destruída, foi massacrada, foi envolvida pelas malignidades de opressão de um governo corrupto. E nunca se ouviu falar, durante 30 e tantos anos de história de um país que foi governada por uma esquerda maldita, ouviu clamar o teu nome. Não foi, mas o Senhor permitiu esta nação passar por este vale de lágrimas, passar por este vale de desprezo, por este vale de humilhação, de vergonha e de dor, para que ela se convertesse ao Senhor. E pela história da humanidade brasileira, de todos os brasileiros, nós nunca ouvimos e vimos tal acontecimento como aconteceu no ano de 2018, em que uma nação se humilhou, em que uma nação orou, em que os brasileiros vestiram as suas camisas estampadas, clamando a um Deus vivo, dizendo uma palavra em uma única voz, dizendo assim: Deus é o Deus dessa nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor usou a boca de crianças, de adolescentes, de recém-nascidos, de homens, mulheres, jovens, adultos, anciões, de uma forma geral, como nós ouvimos crianças que começaram a falar as primeiras palavrinhas e começaram a recitar o nome de um homem, mas não foi um homem que o homem em si se escolheu, não, um homem que o Senhor escolheu para governar esta nação, para que na data de hoje, no dia 5 do mês 4 de 2020, uma nação inteira parasse diante do Senhor, se curvasse diante de ti, com os joelhos dobrados, clamando em alta voz e bom som, pelas ruas, pelas vielas, pelos bairros, pelas praças, pelas avenidas, pelas rodovias da nação inteira, clamando e dizendo uma palavra de uma única voz e bom som: Deus, perdoa a nossa nação, perdoa os nossos pecados, traga paz para essa nação, abençoe a nação brasileira, nos cubra debaixo das tuas poderosas mãos, debaixo das tuas asas, nos guarde debaixo do esconderijo do Altíssimo, e que o Senhor governe a nossa vida e abençoe esta nação. E agora, Senhor, alguns chegam a dizer e começam talvez até a intitular nomes: foi através do pastor tal, através do homem tal, através de um pedido tal, que fez um pedido para Bolsonaro, que fez... Não.
Se Bolsonaro não estivesse no controle, Deus colocaria outro. Porque chegou o momento do Senhor mudar a história da nação brasileira. O Senhor nos arrancou com suas potentes e poderosas mãos das garras que escravizava, que oprimia, que matava essa geração. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito para os últimos dias da tua igreja na face da terra. Chegou o tempo, chegou a hora de nós, como verdadeiros adoradores, o adorar em espírito e em verdade. Chegou o tempo, chegou a hora de nós nos curvarmos diante de Deus, de prepararmos a nossa vida, de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, purificarmos a nossa vida, santificarmos o nosso viver, para podermos ouvir o som da trombeta que está prestes a tocar. Como poderíamos uma nação inteira se converter ao mal, ao pecado, à prostituição, ao lesbianismo, ao homossexualismo, à macumbaria, à feitiçaria, ao candomblé, aos misticismo, a toda obra do inferno, como vinha acontecendo, a carnalidade, a promiscuidade, a libertinagem, a todo tipo de imoralidade, vivenciar o que o Senhor tem para nós nesses dias. Como poderia uma geração com o coração voltado para a maldade vivenciar uma palavra chamada avivamento? Mas aí o Senhor veio para mudar a história da nação brasileira, colocou quem o Senhor queria colocar, arrancou quem o Senhor permitiu que estivesse até tal momento, para que através deste momento a tua igreja saísse de quatro paredes, a tua igreja arrancasse as camisetas escrito nome de homens, fotos de homens, escritas de homens, ministérios de homens, palavras de homens, e se conectasse unicamente ao Senhor. Embora ainda existam homens que tentam fazer aquilo que querem, mas vão fazer aquilo que tu queres. Aleluia. Querem dizer o que querem falar, mas vão ouvir aquilo que tu queres que ouça. E sabemos, ó Deus, que agora, nestes últimos dias, o Senhor vai levantar bocas do céu para falar na terra, como porta-vozes de Deus, que vai apagar, destruir, massacrar, lançar por terra principados, potestades e dominadores, espíritos malignos que estavam governando a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, os nossos templos, os ministérios, as denominações que estavam sendo governadas por usura, por ganância, por ganância, por palavras persuasivas de sabedoria humana, por realizações próprias. O Senhor vai arrancar do trono, derrubar do trono e governar o teu povo e julgar a nossa causa e glorificar o teu nome e mostrar para esta nação, para todos os nossos perseguidores, para todos os opositores à tua verdade, que quem governa o teu povo é o Senhor. E nós, como teu povo, estamos nos curvando diante do Senhor e lançando esta capa falsa da religiosidade, do muito saber, das palavras persuasivas de sabedoria humana, de conhecimentos absorvidos pelo estudo, pelo conhecimento dentro de quatro paredes, mas sem unção, sem verdade, sem presença, sem revelação de Deus, sem a glória do Espírito Santo, como latas vazias, como sepulcros caiados, que estão ornamentados por fora, mas por dentro estávamos podres. O Senhor está arrancando isso de nós, do nosso meio, do meio da tua igreja, tirando os falsos, tirando os oportunistas, aqueles que gostam dos holofotes, aqueles que gostam de estar na frente das melhores câmeras, aqueles que se posicionam de forma obíqua, de forma maligna, para tentar roubar a cena, para tentar mostrar que é o melhor, é o maior. E o Senhor está arrancando isso, para que apenas o teu povo venha viver a verdade que nos liberta, a tua verdade. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, porque na data de hoje, nunca mais outro dia como este dia haverá. Um dia em que uma nação se curvou diante de um Deus vivo,
poderoso, se abdicou de alimentos sólidos, de alimentos materiais, físicos, para se alimentar dos céus e dizer: o que é mais importante na minha vida não é meu café da manhã. Para alguns não for o café da manhã e o almoço, para outros não for o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde, e para outros não foi o café da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta. Eles disseram assim: o Senhor é mais importante aqui na minha vida do que tudo que há aqui. Eu não me encho de nada mais a não ser do teu Espírito Santo. E com isso, eu tenho certeza que o Senhor se inclinou para nós e ouviu o clamor gerado no dia de hoje. E a resposta virá de uma forma surpreendente, transformadora, de uma forma em que olhos verão, ouvidos ouvirão e ainda pisaremos em um novo tempo, em que o nome do Senhor, apenas o teu nome será glorificado. Senhor, a palavra que eu tenho declarado antes deste momento que estamos vivendo, muito antes destes dias que estamos passando, é que este vale em que estamos passando será o meio na qual o Senhor fará com que o teu nome seja glorificado na minha vida, no meu lar, na minha casa, na vida deste homem, no lar dele, na casa dele, e através da minha vida e através da vida deste homem e desta mulher, o teu nome será glorificado. Apenas o teu nome. Ó Deus, eu não quero que fotos de Ebenezer Lemos e Eleutério Filho sejam espalhadas pelos outdoors das cidades. Não. Mas eu quero que o teu nome seja espalhado pelos outdoors da cidade, dizendo: verdadeiramente o Senhor é com aqueles que lhe buscam em verdade, em espírito e em verdade, em meio aos adoradores. Ó Deus, eu te louvo, porque de uma forma tão gloriosa o Senhor tem se manifesto no meio de nós. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença, não só no dia de hoje. Ó Deus, nós temos vivido e contínuo com o Senhor, não foi apenas no dia de hoje, mas eu sei que hoje muitos joelhos se dobraram diante do Senhor como nunca antes tinha feito. Muitas bocas chamaram pelo teu nome como nunca antes tinha feito. Não foi só crentes, não foi só homens e mulheres cristãos que fizeram isso, não. Foi uma nação. E ouça, Senhor, e traga em tempo oportuno a resposta para a tua igreja e para o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei que a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo tem poder. Glória a Deus ao Pai, glória a Deus ao Filho, glória a Deus ao Espírito Santo. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Pai, tudo quanto pedimos e apresentamos e glorificamos e agradecemos a Ti, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, atenda o nosso clamor e traga respostas ao Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amados, nós sabemos em quem nós temos crido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil, ele não pertence a partidos. O Brasil não pertence a uma direita, a uma esquerda e nem muito menos a este centrão que está surgindo aí. Não, o Brasil pertence ao Senhor. Preste atenção, a maior força da nação brasileira não está em partidos, em siglas de partidos. Não é PT, não é PSL, não é PSDB, não é DEM, não é Aliança pelo Brasil, não é PSL, PCdoB, PSDB e siglas. Não. O Brasil não pertence a essas siglas. O Brasil pertence a um nome, a um único nome, chamado Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Deus é o Deus da nação brasileira. Então, só estamos entendendo o que é que Deus quer fazer conosco, algo que a igreja nunca fez. Preste atenção, irmãos. Eu tenho 44 anos, o meu pai já vai fazer
quase 80 anos, e eu nunca ouvi da boca dele, nunca ouvi da boca do meu avô, que já partiu para o Senhor, o que aconteceu agora, no dia de hoje nesta nação. Deixa eu dizer uma coisa para você, teve muitos oportunistas, vão ter, que vão querer ir para as redes sociais, para as mídias, para a televisão, para tudo quanto é lugar e dizer, foi eu, através de mim, que Deus me usou para poder invocar o nome dele, para falar com o presidente, para fazer o presidente entender. Foi não, foi Deus, foi Deus. No governo anterior, nós vimos entrar dentro do palácio da Alvorada, entrar dentro dos ministérios, macumbeiros, feiticeiros, homens malignos que vieram de vários estados brasileiros e do mundo inteiro, satanistas, para tentar impor a malignidade deles na nossa nação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tiveram joelhos se dobrando. A força da igreja não está na palavra dita por mim. A força da igreja não está na palavra dita por homens, pregadores, pastores, apóstolos. Não. A força da igreja está em você. Está em nós. Quando nós esquecemos os títulos, quando nós esquecemos as denominações, quando nós esquecemos que eu sou de apóstolo, que eu sou de padre, que eu sou de São Cristão, que eu sou de São Crispim, que eu sou de fulano de tal, que eu sou de lá, que eu sou de cá, que eu sou dali, que eu sou da acolá. Quando a gente esquece disso e se lembra que nós somos todos um só povo, servimos a um só Deus e vamos morar em um único céu. Quando nós abrimos o nosso coração diante de um Deus vivo, diante de um Deus poderoso, quando nós se curvamos diante dele, irmãos, presta atenção, o inferno treme, Satanás se despedaça, as muralhas vão por terra, principados e potestades desaparecem, nada resiste o poder da igreja unida. Uma igreja unida, ela jamais é destruída, ela jamais é vencida, ela jamais é humilhada, jamais é massacrada e muito menos destruída. Uma igreja unida, ela é fortalecida no Senhor. Uma igreja unida é o que nós precisamos agora para invocar o nome do Senhor enquanto há tempo, para que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós possamos buscar a presença do Todo-Poderoso, para que nós possamos fazer assim como diz as Escrituras, assim como diz a palavra, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, para que se cumpra na nossa vida uma palavra chamada avivamento. Não existe avivamento com separação de homens, dizendo títulos, buscando para lá, para cá, eu sou, ele não é, eu tenho, ele não tem, eu falo, ele não fala, eu conheço, ele não conhece, eu profetizo, ele não profetiza, o que ele está dizendo não é meu, não é Deus que está falando. Irmão, não existe avivamento com isso não, com essas porfias. Mas meu irmão, meu pastor é doutor em Bíblia, aquele homem não é doutor em Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, desculpa a expressão do que eu estou dizendo, meu irmão. Teu pastor pode ser a santidade real, biscopopal, seja lá o que for, se ele não tiver dentro do centro da vontade de Deus, ele é um fariseu, ele é um herege, ele é um mentiroso, ele é um escriba, ele é um charlatão. Ele vai estar passeando de passos largos para um lugar aonde está preparado para o diabo e os seus anjos. O sangue de Jesus tem poder. Pastor, você está falando isso do meu pastor? O título dele não garante um lugar reservado no céu. O que garante a mim, o que garante a você, o que garante a nós um lugar no coração de Deus e na glória é santificação, é humildade, é servirmos uns aos outros, é amarmos uns aos outros, é vivermos em unidade, é o fazer o que foi feito hoje, é o que hoje a igreja está tendo a oportunidade de unidas. Eu não vi estampado nas redes sociais alguém com as faixas dizendo, olha, eu sou do ministério tal e o meu ministério está aqui para poder invocar. Não, irmão, eu vi gente saindo para a rua e o povo
povo via o outro ajoelhado, ajoelhava também. Eu vi espíritas, macumbeiro, feiticeiro, crente, católico. Eu vi batista, metodista, presbiteriano, da Universal, da Mundial, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular, de tudo quanto é igreja, de joelhos dobrados, e ninguém estava dizendo assim: Deus da igreja fulana de tal, atende o meu clamor. Não, nenhum estava dizendo isso. Todos estavam abrindo a boca em alta voz e do bom som e clamando a um Deus vivo, clamando a um Deus verdadeiro. Sabe o que aconteceu no dia de hoje? Sabe qual é o marco que vai ficar para essa geração? É que quando o povo de Deus se coloca de joelhos, nada é maior, nada é mais poderoso, nada é mais forte, nada tem maior repercussão do que joelhos que se dobram e do que vozes que clamam a um Deus vivo e poderoso. Sabe o que aconteceu hoje, irmãos? Sabe o que aconteceu hoje? É para que eu e você entenda que a placa da denominação em que eu congrego não me conduz ao céu, mas o Deus a qual eu sirvo, o Jesus que morreu na cruz para perdoar os meus pecados, para pagar as minhas transgressões, para libertar a minha vida, para mudar a minha história, para converter o meu coração, para mudar toda a história da minha vida, é o único que pode fazer infinitamente mais em favor da minha vida, em favor do meu lar, em favor da minha casa, em favor do meu bairro, em favor da minha cidade, em favor do meu estado, em favor da minha nação. E é isso que Deus está fazendo comigo, é isso que Deus está fazendo com você, abrindo os nossos olhos para que nós não sirvamos a homens, sirvamos a Deus, para que nós não ouçamos apenas as palavras impostas sobre os nossos líderes, sobre nós. Não, Deus arrancou a gente de dentro dos templos, irmãos. Teve gente brigando para ficar dentro do templo, mas Deus arrancou de dentro dos templos. Deus arrancou de dentro dos templos. Deus arrancou de dentro das quatro paredes, para que a unidade do seu povo fosse única. Sabe por quê? Porque senão alguém ia abrir a sua boca e dizer: a minha igreja é a maior igreja do Brasil, e foi porque nós unimos a nossa força aqui dentro, e a glória veio e nós somos livres. Aí ia pegar os livros de baixo assinado, com todos os nomes de membros, vizinhos, parentes e conhecidos, milhões e milhões, levar para o presidente e dizer: olha porque aqui, que a vitória chegou para a nossa nação, pela quantidade de membros que eu tenho para oferecer para o senhor. Sabe o que Deus mostrou? Sabe o que Deus mostrou? Que não é o título, não é os homens a qual você segue que vai levar ou garantir um espaço para você diante de Deus. O que garante a você um espaço diante de Deus é um coração aquebrantado e contrito. O Senhor não despreza. É quando nós reconhecemos os lugares onde nós caímos e vamos lá e nos arrependemos, abandonamos a prática daquele erro cometido e arrependemos, mudamos a nossa prática, pedimos perdão e alcançamos de Deus misericórdia. Sabe o que está acontecendo, igreja? Sabe o que está acontecendo, irmãos e irmãs? É uma oportunidade que Deus está nos dando de voltarmos o nosso coração para Ele e vivenciarmos o melhor que Ele tem para a nossa vida. Irmãos, eu louvo a Deus porque se Deus me levar hoje, se Deus me levar amanhã, se Deus me levar de hoje em diante, uma coisa eu sei, eu experimentei algo que nunca foi visto na história dessa nação, a nação brasileira: separar um dia de jejum e oração ao nosso Deus, ao Deus a qual nós servimos, ao Deus a qual nós amamos, ao Deus a qual nós entregamos a nossa vida, ao Deus a qual nós viemos nos separando todos os dias em santidade, em conversão, em mudança de caráter, em mudança de vida, vivendo novidades de vida, para apresentarmos em santidade a um Senhor, um Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não precisei ir para dentro de um estádio em que estiveram ali os melhores pregadores brasileiros, os melhores pregadores internacionais, onde não estiveram ali os melhores cantores brasileiros e os melhores cantores internacionais.
Eu não precisei ir lá para dizer que estou indo buscar a Deus. Apenas dobrei os meus joelhos aqui dentro da minha casa. Apenas vi pessoas saindo para as ruas da cidade dobrando o joelho. Apenas entendi que para servir a Deus só necessita de uma coisa: sinceridade, compromisso, fidelidade e unidade a Ele, e a resposta virá. A resposta virá. Para concluir essa palavra e esta oração que nós fizemos, para orarmos finalizando esta mensagem, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra aqui no livro de Salmos. No livro de Salmos, o capítulo de número 126. A palavra de Deus nos diz assim: quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Preste atenção. Estávamos como os que sonham. Proclamar a libertação do povo de Deus, de Jerusalém. Quando Deus deu a vitória ao seu povo, lá no livro de 2 Reis, o capítulo de número 19, a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 35, nós encontramos a resposta e o que este homem e o que o salmista estava dizendo aqui. Deus levanta um homem chamado Isaías, um profeta, para proclamar a vitória do povo de Deus sobre a nação assíria. E quando o Senhor diz ao profeta que ouviu o clamor do seu povo, que dobrou os seus joelhos, que invocou o nome do Senhor, que veio de coração dobrado, humilhado, em jejum, em saco, em cinza, se dobrou diante do Senhor em sinceridade, o Senhor ouviu o clamor desta nação. E o povo, o rei da Síria, Sanaqueribe, estava ali com seus maiores exércitos para destruir, engolir vivo, massacrar o povo de Deus e destruir. Deus usa Isaías e diz que Deus entregaria o povo assírio nas mãos do povo de Deus, da mão de Israel. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus voltou seu coração para Deus, se arrependeu, se humilhou e se converteu. Deus ouviu o clamor dos céus e fez uma coisa que ficou marcada para toda a história da humanidade. O que está sendo acontecido hoje na nação brasileira vai ficar marcado para a história dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, amigos, parentes, vizinhos e a nação. Olha, irmãos, eu vi gente passando pelas ruas da cidade com um celular na mão e filmando. Olha o que os crentes estão fazendo. Os crentes estão saindo de dentro de casa e ficando de joelho na rua. Deixa eu dizer, este homem que fez essa filmagem, esta mulher que fez essa filmagem, ficou impressionado com o poder que existe no crer em um Deus vivo e poderoso. Não fique pensando que ele fez para murmurar, blasfemar. Mesmo que seja feito assim, ele foi usado para divulgar o que Deus fez na nação brasileira. Então o que aconteceu aqui com o povo de Israel foi a mesma coisa. O povo se humilhou, se converteu, arrependeu e consagrou-se a Deus. Deus ouviu o clamor dele. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe a finalidade da moral de toda essa história? Sanaqueribe queria devorar, destruir o povo de Deus, e já estava programado. Na noite em que ele se preparou para na noite seguinte ir e destruir todo o povo de Deus, todo Israel, sabe o que aconteceu? Em uma única noite, Deus enviou apenas um único anjo. Irmão, não foi miríades de anjos, não foi centenas nem milhares de anjos. Irmãos, foi um único anjo. Em uma só noite, matou 185 mil homens, 185 mil soldados. Em uma única noite. E sabe o que aconteceu? Quando o dia amanheceu, o povo de Israel, o povo de Deus, viu apenas uma coisa: centenas e milhares de assírios, de guerreiros, de soldados preparados para uma guerra, mortos, destroçados,
mortos diante de si. Eles não viram um exército que vinha contra eles, eles viram cadáveres que estavam mortos. Naquele momento, o rei da Síria, Senaqueribe, ficou desesperado, envergonhou-se, juntou o restinho que lhe faltava, montou no seu cavalo e voltou para a Síria. E quando voltou lá, ele abriu o entendimento daquela nação e disse: olha, o Deus daquele povo, o Deus de Israel, é um Deus que é verdadeiro, e eu não sei como aconteceu, eu não sei o que foi. Nós estávamos com eles nas nossas mãos, nós íamos devorá-los vivos. E sabe o que aconteceu? Numa noite eu deitei, e quando eu levantei pela madrugada, apenas em algumas horas, o meu exército foi totalmente destruído, e só sobrou eu e a estes aqui para dizermos a vocês o que nós vimos com os nossos próprios olhos. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui neste capítulo? No capítulo de número 126 do livro de Salmos, quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que estavam em Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Preste bastante atenção no que Deus está dizendo a você. Irmãos, nós estamos vendo a mídia contra nós, contra a nação brasileira. Nós estamos vendo todas as televisões, repórteres. Nós estamos vendo praticamente todos os governadores de todos os estados brasileiros. Se sobrar um ou dois, é pouco. Mas nós estamos vendo 5.570 prefeitos dos seus cidades e municípios voltando o seu coração contrário à vontade de Deus, contrário à vontade de um presidente outorgado, denominado por Deus. Nós estamos vendo quase que a mesma quantidade do exército assírio, foi 185 mil homens, mas nós estamos aqui diante de 210 milhões de brasileiros. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem governa a minha vida, quem governa a sua vida tem nome, é Deus, o Todo-Poderoso. Eu não sei quem governa a vida das pessoas que estão à minha volta, das pessoas que estão espalhadas, mas de uma coisa eu sei: existem joelhos que se dobram, existem homens que não se converteram, não se dobraram, não se curvaram diante a Baal, não se curvaram diante a um governo corrupto, não se voltaram seus corações para os mentirosos, não se voltaram seus corações para os perseguidores, para os traidores, para os mentirosos, para aqueles que vivem com sua mente na maldade, mas voltaram o seu coração para Deus. E quando o povo de Deus volta o seu coração para Deus, a única coisa que acontece é quando passarmos por este momento difícil, quando nós passarmos por esses dias difíceis, quando nós sairmos do outro lado, nós experimentaremos qual seja a boa, qual seja a perfeita, qual seja a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A oração que eu tenho feito desde 2018 é única só. Eu não tenho orado para Deus colocar quem eu quero que seja governante da minha nação, não. Eu quero e voltei no que está atual, mas a minha oração é única, e eu digo assim: Senhor, chegou o tempo do teu nome ser glorificado na minha vida, através da minha vida. Chegou o tempo do teu nome ser glorificado na minha casa e através da minha casa. Chegou o tempo do teu nome ser glorificado no meu casamento, no meu lar, na minha família e através da minha família. Chegou o tempo do teu nome ser glorificado na cidade, no bairro onde eu moro, no estado onde eu moro e na nação em que eu nasci e na nação em que eu me resido, na nação em que eu vivo. Chegou o tempo do teu nome ser glorificado na minha vida e através da minha vida. A única coisa que eu tenho pedido é que a vontade do Deus de Abraão,
do Deus de Isaac, do Deus de Israel, se cumpra na nossa vida. Eu digo e faço a oração que foi feita por Elias. Elias naquele momento de desespero, Elias naquele momento de aflição, em que ele se encontrou diante dos 400 profetas de Baal. Ali estavam mentirosos, enganadores, pastores que se converteram ao maligno, ou líderes evangélicos que se converteram a Satanás, que voltaram o seu coração para a incredulidade. Ali estavam homens e mulheres, jovens e crianças que se curvaram diante de outro Deus. Mas houve um homem chamado Elias, que não se curvou diante a Satanás, porque ele cria num Deus vivo e poderoso. Eu creio e eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em favor da minha vida, infinitamente mais em favor do meu casamento, infinitamente mais em favor da minha casa, infinitamente mais em favor da minha família, infinitamente mais pelo aonde eu moro, infinitamente mais na cidade que eu resido, infinitamente no estado que eu estou residindo, infinitamente mais no país que eu fui gerado, que eu nasci e que Deus escolheu para estar aqui. O nome deste Deus a qual eu sirvo será glorificado, será estampado, queira ou não queira, façam ou não façam, escrevam ou não escrevam, mas vai ficar estampado pelas ruas, pelas vielas, pelas estradas, pelas rodovias, por toda a cidade brasileira, que o Deus vivo e poderoso se ergueu no meio de nós, glorificou o nome dele no nosso meio e mudou a história do seu povo. Foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel, foi isso que aconteceu aqui com a nação israelita. E aí a Bíblia diz lá em 2 Reis, o capítulo de número 19, 2 Reis, o capítulo de número 19, o versículo de número 35, olha o que a palavra de Deus disse aqui através da boca do seu povo. Diz assim: e aconteceu que nesta mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. E quando se levantaram pela manhã, quando se levantaram no outro dia, quando Israel se levantou, eis que todos eles, todos os assírios, eram apenas corpos mortos. Preste bastante atenção, somente um anjo fez tudo isso. Tal é o poder de Deus sobre a nossa vida. Como fez? Não foi dito, mas fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas coisas vão acontecer por estes dias, na minha casa, na sua casa, no meu bairro, no seu bairro, na minha cidade, na sua cidade, no estado onde eu moro, no estado onde você mora, na nação brasileira. Algumas coisas vão acontecer extraordinárias, mas você não vai ficar sabendo como, mas você vai ter certeza no seu coração que quem fez foi Deus. Irmãos, preste bastante atenção. Você quer saber como é que Deus trabalha? Deus conhece o antes, Deus conhece o agora, Deus conhece o amanhã. Tem gente no nosso meio que está ficando vislumbrada com algumas coisas que estão acontecendo. Tem gente no nosso meio que está perplexa, pasma, abismada com o que está acontecendo. Pastor, como assim? Irmãos, eu nunca vi o que eu vi agora. Várias coisas aconteceram como única na nação brasileira. Pela primeira vez essa nação fechou as portas do comércio. Pela essa primeira vez foi proibido os homens e mulheres sair de dentro de casa para trabalhar, para visitar, para encontrar. Irmãos, pela primeira vez eu encontrei amigos que foram criados junto comigo, que olharam para mim, regalaram o olho, tiveram vontade de me abraçar e apenas estenderam as mãos, e logo em seguida falou: Ebenezer, passa um álcool na sua mão, passa um álcool também. Pela primeira vez as pessoas tiveram nojo e medo de encontrar com quem ama. Pela primeira vez eu ouvi crianças, eu ouvi adolescentes, eu ouvi jovens, eu ouvi homens, mulheres e anciões pasmos, com medo, acelerados, desesperados, angustiados, aflitos, fazendo vídeos de várias formas, uns reclamando, outros murmurando, outros agradecendo, outros com piléria, outros com brincadeira, outros com qualquer tipo de coisa. Mas eu vi uma nação inteira comentando sobre um único assunto:
Pela primeira vez eu vi. Pela primeira vez eu vi portas de igrejas fechando, e eu vi homens brigando para manter as portas abertas, mas não foi apenas para manter o povo de Deus ali dentro, foi por medo de perder fiéis, medo de não dar conta de pagar as contas, ou de acumular problemas, ou de perder mais do que queria ganhar. Não foi apenas para buscar a Deus, não venha com essa história que não foi não foi, porque se tivessem verdadeiramente o coração voltado para Deus, fariam o que aconteceu mesmo querendo ou não, foi impostos, foram fechados, foram obrigados a baixar as portas. E aí, por que foram para ruas e dobrar os joelhos? Porque eu vi algo acontecendo pela primeira vez nessa nação, que não foi por vontade humana, foi por vontade de Deus. Não foi pela vontade do homem que ele colocou para governar a nação, foi por vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus tem um propósito para cumprir no meio do seu povo, Ele usa os perseguidores dele para poder cumprir uma promessa que Ele tem de livramento para o seu povo. Irmãos, não é pela primeira vez que isso acontece na história da igreja, na história do povo de Deus, na história do povo escolhido por Deus. Não é a primeira vez. Todas as vezes Deus permitiu acontecimentos trágicos na vida de homens e mulheres de Deus, para levá-los a um lugar aonde Deus queria que eles estivessem. Todas as vezes que Deus tinha planos para se cumprir na vida do seu povo, Ele usou porta-vozes de Satanás, Ele usou mensageiros de Satanás, Ele usou mãos de homens malignos, bocas de homens malignos, exércitos de homens malignos para cumprir o seu plano. E o que está acontecendo agora não é novidade não, irmãos. Não é porque o povo de Deus está sendo perseguido, massacrado. Não, irmãos, não é isso não. É porque Deus está dando uma oportunidade para a igreja dele, para mostrar à sua igreja que quem governa o seu povo não são homens que vivem com persuasões, que vivem com conhecimentos humanos exacerbados. Não é o querer do homem, é o querer de Deus. Deus permitiu que a sua igreja saísse de dentro de quatro paredes, voltasse para os primórdios de onde ela começou. Ela crescia nos lares, ela se fortalecia nos lares. Aí agora alguém vai dizer: tem pastor pregando heresia, que o povo não é para congregar. Não, irmão, não é isso não. É porque os seus irmãos não iam na igreja, mas vieram na sua casa para ouvir o Deus que você serve. Olha, os seus irmãos nunca pisaram dentro dos templos, mas dobraram joelhos nas praças da cidade para reconhecer quem é Deus. Irmãos, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está falando. Deus usou a vida de um homem chamado Amã para poder perseguir o povo de Deus, para poder perseguir o povo de Deus, o povo judeu, para tentar massacrar e matar o povo judeu. Mas antes disso tudo, Deus vai lá no meio do seu povo, mata um pai, mata uma mãe, pega uma filha, coloca para ser criado por um homem que estava como um lugar de tio, não era tio dela, mas criou como se fosse um tio. Um homem chamado Mardoqueu criou a vida de criou a vida de Esther, criou aquela moça em santidade, em devoção, em amor, em carinho. E um dia Deus vai lá dentro do reinado do rei Assuero. Deus entra ali dentro. O rei Assuero, em parte porque Assuero era apenas o nome que era dado aos reis que governavam aquela geração, aquele povo, né? Que era o povo egípcio. Então o que acontece? Naquele período Deus vai lá, entra dentro daquele reino, faz com que aquele rei faz uma reunião para os seus homens, os homens do seu governo, e aí Deus permite que a rainha Vasti entra dentro dela um espírito de rebelião. Foi Deus que colocou. Ela cria no mesmo dia uma festa e dá só para mulheres. E aí então o rei sente como nunca. A Bíblia diz que Deus foi lá e incomodou o coração do rei, para ele fazer algo que nunca era feito e nunca foi feito em todo o reinado, nos reinos que antecederam a ele. Colocou no coração dele um desejo de apresentar a todos os seus
convidados a rainha, a beleza da mulher que ele tinha. E aí a rainha sentiu algo ruim e disse que não ia. Então Deus começou lá no início, lá no princípio de todas as coisas. Deus começa a projetar: mata o pai, mata a mãe, permite que morre os pais de Esther. Esther vem morar com Mardoqueu. Mardoqueu já trabalhava na porta do rei. Tinha um alto cargo e ali dentro do governo do rei Assuero. Ele já trabalhava ali na porta, era um cargo de confiança, era alguém que estava ali como olheiro, como servidor da casa. Ele era um funcionário do governo, então ele estava ali dentro. E aí Deus faz como? Deus toca no coração dessa mulher, da rainha Vasti. Ela desiste de ir, ela entra em contradição, não vai no que o rei pede. O rei pede o conselho aos seus conselheiros. Os seus conselheiros se levantam e diz para ele: olha, rei, ela fez algo errado, mas não adianta o senhor corrigir apenas ela, o senhor tem que mostrar para a nação inteira que o que ela fez foi errado, porque se o senhor corrigir apenas ela, vai haver uma rebelião entre as mulheres do governo, do reino, de todo o reinado, de todas as províncias, e elas vão começar a não respeitar mais os seus maridos, não vão respeitar mais os seus esposos, não vão respeitar a autoridade sobre elas. Então o que o senhor faz? O senhor mostra para ela que ela perdeu o cargo e que por perder este cargo, ela deu a oportunidade que o senhor escolhesse uma rainha dentre as mulheres fiéis. E aí o rei acredita nessa palavra, e o rei manda que essa palavra acontecesse. Ele lança uma carta e cria-se uma lei para que aquilo fosse feito. Preste atenção, quando Deus tem um propósito para livrar o seu povo, Deus não dá o livramento, não é na hora do desespero não. Deus promove o livramento lá atrás. Irmãos, você acha que no calendário de Deus nós não iríamos passar por esta crise aqui no Brasil? Não iria acontecer lá naquele paizinho da China, lá dentro daquela feira, começar um vírus ali dentro? Você acha que isso foi uma coisa, um acontecimento? Aí tem gente falando: ai, irmão, Deus já nos deu um livramento tão grande, irmão. Imagina se fosse Haddad que tivesse governando essa nação, nós estávamos mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu creio em Deus, confio no Deus que eu sirvo a Ele por devoção, não por imposição, porque eu creio na verdade do Evangelho. E quem cuida da minha vida, quem cuida do meu lar, quem cuida da minha casa, quem cuida de mim é Deus. Ele está no controle, Ele conhece todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Então Deus não está aqui para te tirar do sufoco. Deus está acompanhando a sua vida antes do seu nascimento, antes do coronavírus. Deus trabalhou nas eleições, porque o povo se humilhou diante de Deus e voltou o seu coração para Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo e arrancou-nos das garras dos opressores que nos governavam. Então agora, o que está acontecendo? Da mesma forma que Deus fez ali no reinado do rei Assuero, que Deus, para proteger o povo dele, o povo judeu, o seu povo, mesmo sabendo que o seu povo estava andando distante da sua vontade, tinha se curvado diante de outros deuses. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você pode até se afastar dos caminhos, você pode até se afastar dele, mas a promessa que ele tem para você continua de pé. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo poderoso, ele continua de braços abertos, ele continua disposto a mudar a história da sua vida. Porque no tempo que aconteceu todo esse projeto, toda essa trajetória do rei Assuero, que aconteceu com a vida de Mardoqueu, que aconteceu com a vida de Amã, que aconteceu com a vida de Esther, tudo isso já havia um projeto de Deus, mesmo sabendo que o seu povo havia se distanciado dele. E sabe o que aconteceu? Deus pega aquela pobre moça, órfã de pai e mãe, leva para dentro da casa de Mardoqueu. Mardoqueu vai parar trabalhando como um alto cargo dentro do governo do rei Assuero. E ali dentro daquele governo, Deus permite a rainha Vasti, Deus vai lá e toca no coração dela para ir contra a vontade do rei, porque Deus estava preparando um livramento para o seu povo anos à frente. Deixa eu dizer para você, o que eu e você estamos passando, para você é novidade, para mim é novidade, mas para Deus já estava tudo no controle dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus está fazendo agora não é ouvindo o clamor para trazer livramento, não. O que Deus está fazendo agora
é nos dando uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, de voltarmos à prática das primeiras obras que tínhamos diante dele, de voltarmos ao jejum, à oração, à leitura da palavra, à família, um propósito de Deus para sua casa. O que Deus está fazendo não é essa coisinha para poder dizer assim, Deus está tentando mostrar para nós que se nós orar ele dá livramento. Não é não, irmãos, o livramento já está de pé. Deus já colocou o governo para nos dar livramento. Deus colocou Jair Messias Bolsonaro nessa governança como presidente dessa nação. Foi da mesma forma que ele colocou Mardoqueu ali na porta do palácio do rei, para que na hora certa ele se tornasse o quê? Governante daquele estado inteiro, para se tornar o porta-voz do rei, para se tornar abaixo do rei a maior voz ativa daquele lugar. Mas para Mardoqueu assumir aquela posição, ele foi humilhado, foi perseguido, foi massacrado e sentenciado à morte. Mas ele não se curvou diante de Satanás, ele não se curvou diante de um homem chamado Amã. Ele não ouviu a voz dos homens que o perseguiram, que o caluniaram, que o difamaram, que foram lá diante a mãe e disseram, tem um homem aqui no nosso meio que não se curva diante de você não. Quando você passa ele não curva, nós curvamos, mas ele não, porque ele é judeu, e o povo judeu não se curva diante de outro Deus não. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, o que Deus está nos mostrando, irmãos, é que eu e você temos nos curvado diante a tantas coisas deste mundo, diante as lutas, as provações, as adversidades, as dificuldades, os problemas, as perseguições. A gente tem se curvado, a gente tem calado os nossos lábios, a gente tem entristecido, a depressão tem batido na porta da nossa casa, a gente tem ficado envergonhado, e Deus não tem prazer nestas coisas. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está mostrando o poder que existe nele e o poder que existe naqueles que buscam a ele. Use deste momento que você está enfrentando agora para fazer da sua vida um altar verdadeiro para Deus. Pare de ir para a igreja para orar. Pare de ir para a igreja para louvar a Deus. Pare de ir para a igreja para ler a Bíblia. Leia a Bíblia em casa. Ore em casa, busque a Deus a todo tempo. Quando você for à igreja, quando você for ao templo, melhor dizendo, porque você é a igreja, quando você for ao templo, vá ao templo para unir a sua voz junto com seu irmão e adorar a Deus e não adorar aos homens. Quando você for ao templo, não vá para ouvir as músicas dos belos cantores, vá para levar a sua voz em adoração àquele que tudo pode fazer em favor da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste bastante atenção, isso aqui não é heresia, foi o Espírito Santo de Deus soprou agora aqui no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que é que fez e que vai fazer essa geração vencer esse momento difícil que a gente está passando? É você botar os hinos que a gente fica ouvindo o dia todo? Você bota aí os cantores cantando, só quero ver você, só quero ver você. É esses hinos que vai te garantir vitória? São os cantores famosos que você bota para ouvir em alta voz e bom som, que está trazendo a vitória para você? É você pegar os pastores mais famosos do Brasil e botar a televisão ligada no maior som e ouvir as pregações deles, que está fazendo você ser vencedor? Que vai fazer você erguer a bandeira da vitória? São os famosos cantores, os famosos pregadores, os maiores preletores, os maiores templos que nós temos em todas as cidades, em todos os estados brasileiros. São as maiores denominações que está garantindo a vitória para você. São os mais poderosos que vivem brigando nas redes sociais, falando que um é profeta do diabo, se levantando um contra o outro. Preste atenção. Preste atenção. Será que é isso que está fazendo a igreja se erguer nessas últimas horas? Será que é isso que está garantindo a nossa vitória?
Os pastores que estão fazendo dos púlpitos hoje um palco para palhaçada, para entretenimento. As pregações são controladinhas porque tem que ser no tempo exato que foi me dado para eu convencer, para eu mostrar o meu conhecimento, para eu exacerbar a teologia que eu tenho. É isso que está garantindo a você vitória? É não. É não. E nem vai ser isso que vai te conduzir ao céu. Sabe o que vai conduzir você ao céu? Você se converter a Deus. Você voltar o seu coração para Deus. Você abrir a sua boca e buscar a Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz: enquanto há vida há esperança. Deus permitiu você chegar até aqui para que em vida você presencie o melhor de Deus para a sua vida, para que você tenha experiências com Deus, para que Deus ouça o clamor da sua voz, o som saindo de dentro de você para Ele, e não os porta-vozes levando a sua voz a Deus, mas a sua voz direta, em bom som, audível, com sinceridade, com reconhecimento de que Ele é Deus. Não estou dizendo que as pregações não fizeram você chegar até aqui. Não estou dizendo que os louvores que você ouve não fizeram você chegar aqui. Eles podem até te dar força para crer e para conhecer o Evangelho. Mas quem vai garantir a vitória para a sua vida é um coração aquebrantado e contrito. O Senhor jamais desprezará. E a palavra conclui da seguinte forma: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas colherão com regozijo. Quais são as lágrimas aqui? Quais são as lágrimas? As lágrimas do desespero? As lágrimas da angústia? As lágrimas da dor? Não. É as lágrimas de arrependimento. As lágrimas de sinceridade, de devoção. As lágrimas de reconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Aí diz aqui a palavra: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com regozijo, trazendo consigo os molhos. Para finalizar essa palavra, Gálatas 3,16 diz assim: olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Gálatas 3,16. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Gálatas 3,16. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Preste atenção aqui. A todos aqueles que receberam a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra foi proferida para mim e para você. Foram feitas a Abraão. Aqui não diz as descendências. Aqui não diz as descendências. Preste atenção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não foi dito aqui as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Somente Abraão era Cristo. E Cristo, tanto Deus quanto homem. Portanto, a aliança não pode ser quebrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não servimos a alguns deuses. Nós não servimos a alguns ministérios. Nós servimos a um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel.
Nós temos um compromisso com Ele e Ele tem um compromisso conosco, de mudar a nossa história, de glorificar o nome dEle na nossa vida. E é isso que eu sei que o Senhor fará nestes dias, na minha vida, na sua vida, no meu lar, no seu lar, na minha casa, na sua casa, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, no estado onde eu moro e no país onde eu vivo. E operando Deus, quem impedirá? E operando Deus, ninguém impedirá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, assim como o profeta Elias, em um momento de desespero na sua vida, no seu ministério, na sua caminhada, assim como o profeta Elias, naquele momento em que ele se encontrava diante dos profetas de Baal, naquele momento em que Elias se encontrava diante daqueles homens que confrontavam a ele, que confrontavam o Deus verdadeiro a qual ele e nós servimos. A tua palavra diz que Elias era um homem comum, um homem normal, assim como eu, assim como nós que aqui estamos. Mas Elias orou, mas Elias clamou, e durante 3 anos naquela terra não choveu, e depois ele orou, e durante 3 anos e meio a chuva veio e regou aquela terra. A tua palavra diz que no momento em que Elias clama ao Senhor, em que Elias busca ao Senhor e desesperadamente abre a sua voz e diz: Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Israel, mostra para mim, mostra para este povo que está aqui, que existe apenas um Deus a qual deve ser adorado, que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, e que é o Senhor. Responda a este povo com fogo, e derrama fogo sobre este altar, e queime este holocausto, para que este povo veja e confie e acreditem que apenas o Senhor é Deus. Hoje, ó Deus, a nação brasileira se curvou diante do Senhor. Talvez alguns oraram com sua pouca experiência, mas o Senhor ouviu. Talvez alguns olharam com sua muita experiência, mas o Senhor também ouviu. Talvez alguns apenas choraram e o Senhor ouviu. Talvez alguns apenas disseram das suas lamúrias, suas lamentações, mas o Senhor ouviu. E a única certeza que eu tenho é que o Senhor não só ouviu o clamor do seu povo, mas já liberou do alto os céus para a nação brasileira, para a minha casa, para a casa do meu irmão, para a cidade onde eu vivo, para a cidade onde ele vive, no bairro, na cidade, na casa, em meio à família, à parentela dele. O Senhor mandou para o estado em que este homem, essa mulher está, e aonde eu estou aqui, em especial aqui no Distrito Federal e também ali na Bahia, onde eu moro. Eu sei que o Senhor já reservou e já enviou para os 27 estados brasileiros, para 5.570 cidades e municípios, para todos os órgãos que regimentam e que governam a nação brasileira, a começar da vida de Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, o vice-presidente general Mourão, pela vida dos 22 ministros e seus ministérios e secretarias, para a vida dos ministros do STF, os 11 ministros, para a vida do procurador da República, para a vida de 513 deputados e deputadas, para a vida de 81 senadores e senadoras, para a vida de 27 governadores, para
todo o governo que governa esta nação. O Senhor já liberou. O Senhor já liberou a resposta necessária, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, dentro dos teus planos, aquilo que o Senhor fará. Não aquilo que eu quero para o meu bel prazer, não aquilo que eu busco para reconhecimento próprio, para enriquecimento meu, para crescimento do meu ministério, para minha fama, para que o meu nome seja soprado, como muitos pastores e pregadores dizem: Deus sopra o meu nome, sopra o nome deste homem. Não. Deus não sopra nome mais de homens. Sopra o teu nome em toda a nação brasileira, em todo o globo terrestre, aonde estiver um ser vivente, aonde estiver um ser vivente racional, que reconheça ou que não reconheça, mas que venha reconhecer que só o Senhor é Deus, para a honra e glória, que só o Senhor é Deus, e toda honra, e toda glória, e todo louvor, e toda adoração seja dada a Ti, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É diante de Ti que eu faço esse clamor e apresento a vida de cada um dos Teus filhos. E declaro que haverá um novo tempo para mim e para os Teus filhos. Que viveremos os últimos dias da Tua igreja aqui nessa terra, de cabeça erguida, como homens e mulheres que Te servem. E começaremos a ver os títulos sendo derrubados de homens e o nome do Senhor sendo glorificado. Os ministérios de homens formados por homens grandes, poderosos, ficando apenas na letra que nos conduzirá a um Deus vivo e poderoso, chamado um só povo, servindo um só Deus e esperando o nosso nome ser chamado. A vinda do Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos, é o que nós cremos, que a Tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra na vida de todos nós. Ó Deus, que a justiça do céu se cumpra na terra e que o Teu nome seja glorificado em toda a estrutura governamental da nossa nação, em todos os governos desta terra, deste mundo inteiro, mesmo sabendo que sempre vai existir os que servem a Deus e os que não servem. E muitas das vezes, os que não servem ao Senhor são ferramentas a serem usadas para levar os que servem ao Senhor a buscar o Senhor com sinceridade de coração. Ó Deus, faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer e que em tudo apenas o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e desde já te agradeço, crendo que a vitória ela já é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo tem poder. Glória a Deus ao Pai, glória a Deus ao Filho, glória a Deus ao Espírito Santo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, tudo quanto pedirmos a Ti nesta noite, tudo quanto louvamos, tudo quanto engrandecemos, tudo quanto agradecemos, glorificamos e exaltamos é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que está sentado à direita do Senhor, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que é o advogado, é aquele que apresenta a nossa vida de dia e de noite diante do Senhor e vela por nossas vidas. E é por isso que tudo que eu peço em favor de cada um dos Teus filhos que assistem essa live é que o lar deles seja abençoado, que haja vida, paz, prosperidade, saúde, restauração, que venha sobre a vida deles salvação, sobre ele e a sua casa, sobre seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, irmãos e irmãs, seus avós, seus tios, tias, primos e primas, todas as crianças brasileiras, todos os jovens brasileiros, adolescentes brasileiros, homens e mulheres brasileiros e anciões, todos estes experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que todos venham ao conhecimento da verdade, que haja cura, milagres, prodígios, maravilhas ao andar pelas ruas da nossa nação. Que os governantes por inteiro sintam, percebam e vejam quem é verdadeiramente o Deus a qual servimos. Que a Tua justiça, justiça viva, verdadeira, reta,
se cumpra, tanto no céu quanto na terra. A tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua casa. Perdão pelo horário, perdão pelo tempo tomado, mas eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Uma semana de grandes realizações e vitória, uma semana de grandes conquistas. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Shalom Adonai, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. E antes de sair, compartilhe essa live. Leve a mais pessoas. Leve a mais alguém que, assim como você, precisa se fortalecer no Senhor. Que Deus abençoe. Uma boa noite, bom descanso a todos em nome de Jesus. Shalom Adonai.